Bom dia. Bom dia, Dimas. Me ouve Bom, bem? bom dia. Bom dia, porque eu não almocei ainda. Também. Está me ouvindo bem? Estou perfeitamente. Não tem nenhum Estou te tipo de ouvindo e estou te delay? assistindo. Estou assistindo, inclusive, aquele gato preto lá em cima, lá, Ah naquele lá, quadro. esse é um quadro. Daqui a pouco sobe algum gato aqui também e participa Não. da live, né? É Não normal. tem. Tem uma Tem pessoa. galera Tem, aqui. tem um gato aqui também na live. Eu? É? Puxa vida. Olha só. Vamos começar? Tudo bem? Tudo bem, claro. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, vai assistir, está assistindo agora ou vai assistir em diferentes horários essa live, né? Eu sou o jornalista Rafael Martinelli, do seguinte.inf.br, e hoje eu recebo o Dimas Costa. Ele é candidato à Prefeitura de Gravataí pela coligação Toda Força para Gravataí, que reúne o PSD, PV, DEM, Patriota, Solidariedade e o PROS. Agradeço a tua participação, Dimas, nessa série de entrevistas que o Seguinte produz com os prefeituráveis de Gravataí e Cachoeirinha. Obrigado. Vamos Estou aqui começar à então? tua disposição. Só esperando o Martinelli destilar o veneno. O senhor enfrenta duas máquinas de votos, né? Mesmo que não estejam nas urnas, Daniel Bordignon apoia Anabel Lorenz e Marco Alba apoia Luísa Falon. Eles fazem o que eu chamo do tradicional grenal político da aldeia, né? Ambos construíram uma longa trajetória política até assumir a prefeitura. O senhor ainda não está verde para assumir a quarta economia do Rio Grande do Sul? Seu concorrente, o Zafra, diz que os adversários aí ele inclui, nunca administraram nem 1,99. Bom, simples fato de eu provar que não estou verde é que eu não sou poste de ninguém, né, Martinelli? Verde é aquele cara que eles tentam esconder, né? Tu vê, a gente vê o caminhão andando, a gente não vê o candidato Zafalon falar, né? Ele sofre um problema na cidade. Ninguém conhece ele e ele não conhece a cidade, né? Não conhece as ruas, as vilas, os bairros, né? E eu tenho a minha candidatura. Nossa coligação tem orgulho de dizer que o Dimas é candidato. Onde passa na rua, as pessoas conhecem o Dimas, conhecem o trabalho do Dimas. Nenhum candidato está tão preparado e tem as propostas tão claras como a nossa. Inclusive, Martinelli, a nossa candidatura não é questionada na justiça. É uma candidatura ficha limpa, candidatura limpa. Sou formado em gestão pública. Quem tem diploma de gestor nessa cidade sou eu. Sou pós-graduado em gestão estratégica de pessoas. Tenho 8 anos de experiência na Câmara de Vereadores, sem falar que eu tenho a experiência que nenhum outro candidato tem. A experiência das ruas, as experiências das vilas, a experiência de estar na fila do posto de saúde, a experiência de estar nas fiscalizações das escolas, a experiência de olhar no olho da pessoa. Quem é que tu via aqui nas redes sociais, conversando com as pessoas? Quem é que tu via na rua? Essa cidade aqui, ela não começou agora nos 3 meses da eleição. Eu nunca saí daqui de dentro. As pessoas estavam com suas casas alagadas, as pessoas estavam com problema de luz, as pessoas estavam no hospital precisando de atendimento, e eu estava aqui. Eu nunca tirei um ano de férias para andar de moto. Eu nunca tirei um ano de férias. Enquanto eu estava no alagamento, tinha gente do Principado de Mônaco. Né? Então a minha preocupação é com Gravataí. A minha experiência a minha candidatura vem das ruas de Gravataí, vem do apelo das pessoas. Eu não sou um candidato inventado de última hora. Eu sou um candidato que conquistei o meu espaço. Tenho a experiência de ter sido candidato a deputado estadual. Eu quero ver quem tem. Eu tenho a experiência de formação aliada à experiência do trabalho. Quando entra uma ligação, quero te pedir desculpa, estou no celular, agora entrou, desligo. Então, Martinelli, quero te dizer que nenhuma experiência nesse mundo, nada me... eu tenho 2 diplomas, um de graduação e de pós-graduação, mas nada apaga e nada é melhor do que a experiência de saber o que o cidadão precisa, de conhecer a dificuldade das pessoas. Dimas, Gravataí perdeu
próximo a 100 milhões agora na pandemia, né? Um rombo que não foi inteiramente coberto pelo auxílio do governo federal. Mais 20 milhões com o fim da majoração das alíquotas do ICMS estadual, a partir de 2021. A gente vai sentir em 2022 o reflexo na queda da venda de veículos da GM, em torno de 70%, conforme a PAVE. Né? E Gravataí vive uma GM dependência. Né? Tem mais uma dívida histórica que ficou, uma conta da Previdência ainda gigante. Como ajustar essas contas a tuas promessas de campanha, tipo uma UPA na caveira? Vai tirar dinheiro da onde? Martinelli, as nossas propostas são totalmente factíveis, construídas com técnicos em cada área, com economistas, baseado no orçamento do município, dentro do orçamento do município. Gravataí precisa de um prefeito com vitalidade, com articulação, amigo do presidente da República, amigo do governador. Nós não brigamos com o governador do estado, nem queremos brigar. Nós não queremos mandar nossas empresas embora. Gravataí sofreu um processo de desindustrialização. A Gestamp, sistemista da GM, foi embora. A Pirelli está anunciando a ida embora. Aliás, eu sou o presidente da frente parlamentar em defesa que fique a Pirelli em Gravataí. E tão logo eu pego a caneta de prefeito, tão logo eu vença a eleição no dia 15 de novembro, eu vou atrás da Pirelli, eu vou atrás da Goodyear. Mas o que um prefeito pode fazer? Dar mais dinheiro para essas empresas no momento de crise? Atrair Martinelli, por que os outros prefeitos conseguem manter as suas empresas? E por que as nossas estão indo embora? Te devolvo a pergunta. É amor pela cidade, meu amigo. Amor pelo trabalhador. É saber conversar com o sindicato. É ter humildade de dizer que eu não sei tudo, que eu tenho que pedir ajuda da presidente da Sigra, que eu tenho que pedir ajuda do Sindilojas, que nós temos que ter união, inclusive, Martinelli. Vou atrás dos meus opositores, porque eu quero unir a cidade. Eu não quero ser o prefeito arrogante, encastelado. Eu quero ser o prefeito que tenha a humildade de ouvir a todos e de buscar alternativas. Eu vou lá no ministro Nix Lorenzoni, eu vou chamar o deputado Derlei, eu vou chamar o deputado Maurício de Zedric, vou chamar os deputados estaduais e vou dizer, essa é a quarta economia do Estado. Aqui é o melhor lugar para a empresa ficar. Nós queremos receber bem os empresários e nós vamos desburocratizar a prefeitura. Nós vamos criar o balcão do empreendedor. Nós vamos facilitar para o empresário vir para Gravataí. Tem como fazer. A gente perde empresa para município vizinho, às vezes. Dimas, a prefeitura paga uma alíquota complementar para o Instituto de Previdência, que se seguir no céu é o limite para essa alíquota, em 15 anos vai ser preciso pagar quase 2 folhas por mês para o funcionalismo, contando os salários e essa alíquota do ISEG, né, do ISEG, do IPAG, do IPG agora, né, Instituto de Previdência de Gravataí. O senhor fará uma reforma da Previdência Municipal? Rafael, a questão de uma reforma ela vai ter que ser discutida, mas ela não vai ser de cima para baixo, privilegiando só quem tem poder e tirando benefício só de servidor público. Hoje no país, o discurso é o seguinte, tira do servidor público e resolve. Não, nós vamos chamar todos com transparência, todos saberão os números da prefeitura. Eu vou participar, eu não vou me esconder. Quando tiver uma assembleia de servidor público, eu não vou entrar pela porta dos fundos, nem despachar de outro lugar que meu prefeito fez. Eu vou lá conversar com as pessoas, vou levar o meu secretariado, que, aliás, vai ser o secretariado técnico, com pessoas preparadas, vou chamar as entidades, mas quando eu chamar as entidades, eu não vou só chamar a Sigra e Sindilojas. Eu vou chamar os catadores, eu vou chamar os sindicalistas, eu vou chamar de todas as áreas. Porque ser prefeito é governar para todos, não só para alguns. E nós vamos construir uma reforma onde ninguém saia prejudicado. Nós vamos primeiro... Nessa de governar, candidato, nessa de governar para todos, um pouco dos discursos do prefeito Marco Alba e que o Zafa, o Luiz Afalon, compactua, é aquela história. Privilegiar 270 mil e não privilegiar 5 mil
funcionários, governar para 270 mil e não para 5 mil funcionários. A gente vive sobre uma ideologia dos números, como eu costumo falar. Na situação que os municípios estão hoje, tu acha que não se coloca essa questão? Ou se dá um reajuste para o funcionalismo, ou se apoia o funcionalismo, ou se financia em cima do de não reajustes para fazer obras para a população? Eu tenho uma sugestão para esse tema, Rafael. Primeiro que, quando eles falam isso, eles estão completamente equivocados e tentando fazer com que os servidores sejam uma raça diferente, um preconceito. 270 mil estão incluídos os servidores nesses 270 mil. Eles também são esses 270 mil. E, aliás, eles são parte que tocam a prefeitura. Esse governo, por exemplo, está passando, os servidores vão ficar. Eu vou passar e os servidores vão ficar. E eu tenho uma sugestão, Rafael. O candidato Zafalon se aposentou com 50 anos de idade. Quem sabe ele abre mão da aposentadoria dele, critica quem se aposenta cedo, mas ele se aposentou cedo. A vida inteira viveu no serviço público, quem sabe ele abre mão da aposentadoria dele. Ele não quer que os outros tenham o benefício dele. Eu já quero que todos tenham igualdade. Todos tenham igualdade. E, novamente, vou te falar. Jogar 270 mil pessoas contra 5 mil trabalhadores, servidores que têm funcionários que colocam asfalto na rua, que limpam banheiros, professores que ensinam as crianças, que nos fazem ter um mundo melhor, colocar nesse bolo tantos e tantos trabalhadores, garis, colocar os servidores públicos como contra a população e a população contra os servidores, isso é lamentável. Mas voltando à minha pergunta, o senhor não descarta que haja necessidade de se fazer uma reforma da Previdência? Vamos e lá. O senhor também não promete, como por exemplo, a candidatura de Anabel Lorenzi, reajustar em 20%, recuperar as perdas do funcionalismo agora, já no primeiro ano? Veja bem, Martinelli, eu sou o responsável, né? Eu estudei os números do município, né? Eu queria dar 50%, quem não queria, né? Mas não tem como, é impossível. Nós vamos trabalhar. Primeiro que em 2021, prometer qualquer aumento, vai estar enganando o servidor público, porque tem uma lei federal que não pode chamar ninguém, nem nomeados, a não ser por vacância, e nem pode dar reajuste. A partir de 2022, nós queremos trabalhar para pelo menos repor a inflação, que é um direito. Por quê? Te digo por quê. Esses 7 anos que o atual governo não cumpriu a lei de dar ao menos a inflação do servidor, vai estourar lá nos próximos prefeitos como precatório, como direito que não foi dado. Isso aí é prejudicar o município para os próximos anos, né? Então, primeiro que eu não sou prefeito, não sentei ali, e transparência é o que mais falta nessa prefeitura. Nós não conseguimos saber os números, né? Eles têm aqui, eu não estou aqui para criticar a imprensa, mas o mundo que a imprensa vende desse governo é um mundo maravilhoso, né? Que é o que passa para as pessoas, infelizmente. E nós não podemos dizer a realidade. Quando nós assumirmos, nós vamos estudar os números. Se tiver que fazer alguma coisa em relação à Previdência, nós faremos. Mas nós faremos ouvindo todos. Nós não faremos num gabinete com 3, 4 pessoas fazendo o que querem com todo mundo. Nós vamos ouvir as pessoas e vamos mostrar os números do município. Vamos adiante aqui para a gente não ficar só nessa questão do funcionalismo e poder vencer a pauta. E sobre esse debate que tu fizeste da imprensa, eu me disponho a gente até fazer uma outra live em outro momento e a gente tratar só sobre isso, só sobre a cobertura da imprensa e tudo. Mas como é tu entrevistado, vamos seguir adiante. Em outro momento a gente pode discutir isso, tá? É que eu sou um leitor assíduo da imprensa e eu gosto de conversar sobre esse assunto aí. Ok. Dimas, vem aí uma potencial segunda onda da pandemia antes da primeira terminar, né? Qual o teu plano para preparar a cidade, indústria, comércio, serviços para um eventual abre e fecha? Porque se a gente observar na Europa o que está acontecendo, isso vai acontecer no Brasil. E também na questão sanitária, se tiver que abrir um hospital de campanha, é um plano teu, como é que tu vai tratar essa questão? Rafael, em primeiro lugar, eu vou tratar sem hipocrisia essa questão. A hipocrisia que foi tratada agora. Principalmente o comerciante, o microempresário,
Pessoas, vou te citar um exemplo, uma loja de R$1,99, uma loja de perfume, entra uma pessoa por hora, às vezes, ou a cada meia hora. Eu sei porque eu estive na frente da loja e vi. Esse comerciante teve seu comércio fechado e não precisava. Ele só precisava estar dentro das regras sanitárias e se manter aberto. Agora chega perto da eleição, o governador e o prefeito abrem tudo. O prefeito, que defendia que tudo fechasse e ameaçou até com lockdown, ele entra com a sua comitiva de candidatos e aglomera dentro dos comércios. Os comerciantes estão vivendo e vendo uma verdadeira hipocrisia. Uma verdadeira hipocrisia chamado que foi a questão da pandemia aqui. Eu, como prefeito... Dimas, deixa eu concluir a resposta. Não, o senhor me perguntou, deixa eu responder. Eu, como prefeito, vou manter o comércio aberto, obedecendo as regras sanitárias. Mas o comércio não vai mais pagar essa conta sozinho. Agora pode... Desculpa. Dimas, no debate até da Sigra, o senhor utilizasse os últimos minutos, né? Os últimos 5 minutos, né? Aqueles últimos 5 minutos falou que o comércio, o governo teu vai estar aberto e que não deveria ter sido fechado. Agora, durante essas medidas anunciadas pelo prefeito desde março, nunca foi para a rede social, nunca fez nenhum pronunciamento na Câmara criticando isso, né? Não é um oportunismo eleitoral tu falar isso agora, tudo já passou. Por exemplo, tu tá olhando em retrospectiva. Tu acha que foi errado ter fechado naquele momento, que a gente não estava numa pandemia, que não poderia ter sido pior? Não, tu não entendeu a minha resposta. Vou voltar para te ver. Os comerciantes viveram uma verdadeira hipocrisia. Tu também não acha, te devolvo a pergunta, sabia que a UTI do hospital está lotada? E por que a bandeira, e por que o prefeito não faz live agora dizendo que preserva a vida? Ele esqueceu da preservação da vida? A UTI do hospital está lotada como não teve naquela época. Baseado no esse não é um mau exemplo. Esse não é um mau exemplo que vocês socializam, os políticos na campanha. Já que teve fotos do Luiz Afalon com o Marco Alba comemorando numa pizzaria a escolha de Luiz Afalon candidato. Teve fotos suas andando também em vila sem máscara. No último debate, centenas de pessoas chegaram junto com o senhor ali no meio de uma pandemia. Os políticos não estão dando um mau exemplo também na campanha? Mas quando eu te falo que os comerciantes estão vivendo uma hipocrisia, o que eu estou te falando? Que a política está dando um mau exemplo. Agora, quem faz a regra é o prefeito do município. Nós estamos disputando uma eleição. Ele já tem o apoio da imprensa. Só sai coisa deles na imprensa, na maioria da imprensa. Ele já tem uma máquina de CCs com ele. Ele faz campanha. Se nós não fizermos campanha, as pessoas não vão saber que a gente está fazendo campanha. A gente precisa ir para a rua fazer campanha. Eu, inclusive, Rafael, para ser coerente e respeitoso com os comerciantes, foi eu quem propus o debate online. O senhor sabe disso? E aí estavam dizendo que eu estava com medo de ir fugindo do debate. Não. Eu estava querendo ser coerente. Aliás, inclusive eu gostaria que tivesse mais 3 ou 4 debates. Está sendo muito bom os debates. As pessoas estão podendo ver quem tem realmente preparo para governar essa cidade. Agora eu propus um alto nível. Parabéns a vocês, porque o nível do debate foi muito positivo. Então, Rafael, eu não pude conter naquele dia do debate a euforia do povo que me quer ver prefeito. A euforia do povo que está ali, que dá o aceno voluntário para mim. A euforia do povo que sente em mim um líder para comandar essa cidade, para governar para eles. Eles querem ser ouvidos. A Sigra quer ser ouvida, o Cindy Lojas quer ser ouvido, a imprensa quer ser ouvida. Ninguém mais aguenta autoritarismo. E aí as pessoas se emocionam, e eu quero te dizer que, de alguma forma, pode ter sido um exagero da minha parte, mas a emoção tomou conta de mim naquele momento, vendo aquele mar de gente querendo me abraçar e querendo a minha vitória, querendo comemorar. Ok. Vamos adiante, eu vou seguir na pauta aqui e vamos ver se o senhor novamente, mais uma vez, o senhor vai fazer que nem como o Lula fazia ou como o Bolsonaro fazem, que criticam a imprensa, Globo lixo. Vamos lá. Inclusive, eu te acho que aqui, para mim, tu é o William Bonner, nesse momento. Quero te dizer a verdade, não tem problema. Tá bom. Dimas,
Como preparar a volta às aulas sem uma vacina? Já que a gente sabe que as escolas têm problemas estruturais, não só em Gravataí, mas em toda a região metropolitana no Brasil, vamos fazer uma fiscalização dos bombeiros, qual passa, né? Como preparar dentro da realidade, da vida real, preparar uma volta às aulas com segurança para as crianças, para os adolescentes, para os professores, para os pais, já que a Com gente não vai ter certeza, vacina, vai ter que voltar às aulas, né? com certeza, Rafael. Primeiro que eu sou um otimista por natureza, né? Eu torço e creio e oro muito a Deus que venha essa vacina, né? Que essa vacina venha até as aulas. Se a vacina, se a vacina não vier, nós vamos ter que, mais uma vez, chamar quem? Sanitaristas, médicos, professores, diretores, pais de aluno. Eu não serei o dono de Gravataí, Rafael. Eu noto nas suas perguntas que está acostumado com prefeitos autoritários. Eu não vou ser um prefeito autoritário, eu não vou ser um rei em Gravataí. Eu vou ser um servidor público. E eu vou ser um cara que quero dividir com todos a responsabilidade, chamar as pessoas que conhecem, chamar inclusive tu, a imprensa, para participar também. Nós vamos ter que achar um meio termo, né? Porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam estudar, né? E nós vamos ter que fazer isso. E é assim que eu quero fazer. Colaborativamente, sem hipocrisia, e que a lei, Rafael, porque a lei no meu governo, ela vai valer para ti, mas ela vai valer para mim também. Ela vai Perfeito. valer para os meus CCs também. Ela vai valer para todos. Dimas, me desculpa quando eu te cortar Gravataí eventualmente, precisa, Rafael, porque eu, para concluir, Gravataí precisa de um estadista nesse momento. De um ok. estadista. O senhor me desculpa quando eu lhe cortar, porque eu gostaria de vencer a pauta e a live no Instagram, ela não dura muito, né? Não podemos passar de 1 hora. Achas que é um catastrofismo prever que pessoas possam passar fome a partir do ano que vem, com o fim do auxílio emergencial, se isso acontecer? E aí o senhor tem algum plano para isso, né? Para essas pessoas que estarão desempregadas, às vezes famílias que não estão preocupadas e não têm o que comer, enquanto se trata de milhares de promessas, e vou fazer, e vou acontecer, não só o senhor, eu digo na política em geral. Quando, na verdade, será que a fome não vai ser um problema que a gente vai vivenciar a partir do ano que vem? Bom, Rafael, eu sou tão preocupado com isso que no período anterior à campanha, eu, né, doei 30% do meu salário de cestas básicas para o banco de alimentos, né? Gostaria muito de ter visto os secretários e os prefeitos, e o prefeito fazer isso também. Daí nós conseguiríamos mais alimentos ainda, mas eu doei do meu salário, da minha parte para ajudar. Com certeza, Rafael, aumentando o orçamento da assistência social, né? E a gente não sabe se o governo federal não vai manter o auxílio. Aí eu quero fazer aqui um elogio ao presidente Bolsonaro. Ele agiu bem nessa questão do auxílio emergencial para as pessoas. Era preciso fazer isso, né? E foi comprovado também que, nesse momento, foi preciso o Estado, né? Tem o Estado... Se o senhor elogia o presidente Bolsonaro pelo auxílio emergencial, o senhor também elogia o PT e as bancadas de esquerda que conseguiram aumentar o valor no Congresso. Claro, Rafael, eu cheguei no momento de tanta paz, tanta sobriedade na minha vida, que eu consigo ver virtudes nos meus, não só naquelas pessoas que me cercam, também nos meus adversários. Volto a te dizer, precisamos de um estadista. Eu vejo virtudes no atual prefeito, vejo virtudes nos meus outros adversários, também vejo críticas. Agora, todos aqueles... O senhor antecipa uma pergunta minha. O governo Marco Alba é bom? O governo Marco Alba é bom para uma parte da sociedade, não para toda. É bom para uma parte que ele decidiu ser bom, não para todos. Por exemplo, um governo que fala que o servidor público é um privilegiado, ele tem preconceito com uma classe do governo, e isso a gente não pode aceitar com ninguém, né? Se mesmo preconceito que tu reclamas de ter com a imprensa, tu imagina o servidor que sofre esse preconceito, né? E outra, Martinelli, para concluir, no nosso plano de governo tá 2 restaurantes populares. Sabe o que é o restaurante popular? É aquele que o pobre pode comer a R$1. Sabe quem fechou esse restaurante popular em Gravataí? Prefeito Marco Alba. Porque ele não pensa nessa parte da população. Não pensou. Ele achou que podia fechar. Nós queremos abrir 2. Um na área central e outro na área da Moura do Vale.
E se continuar a pandemia, a prefeitura pode decretar estado de calamidade. Estado de calamidade, o prefeito pode comprar quantas cestas básicas for necessário. Nós não vamos deixar as pessoas passar fome. Porque a O nossa governo responsabilidade... Bolsonaro, aproveitando a mesma linha, o governo do Bolsonaro é bom? O governo Bolsonaro, eu tenho certeza que tem as melhores intenções. Assim como todos os governantes têm as melhores intenções. Tem falhas, como todos têm, e tem boas iniciativas, como eu te falei agora, da questão da ajuda do auxílio emergencial, a questão da renovação por mais tempo da carteira de motorista. Tem várias coisas que eu posso elogiar e tem algumas questões que o presidente fala que ele é infeliz nas falas dele. Então, eu sou daqueles que não só critico nem só elogio, porque tem coisas boas, como todo governo, né? E o governo do Eduardo Leite, lhe comparam às vezes com o Eduardo Leite, né, seus adversários? Eu não sei se isso é pro bem ou pro mal. Meus adversários, veja bem, eu acho que eu sou um cara que sou quase completo, porque o meu adversário me chama de bolsonarista, o outro me chama de Lula, o outro me chama de Eduardo Leite. Sabe, eu uno as qualidades de todos, né? Que é o que eu quero mesmo, né? De repente eu uno um pouco da qualidade de todos e quero ser, e você, Rafael. Eu saí da Câmara considerado o melhor vereador da Câmara. Pode ter certeza que junto com vocês todos de Gravataí e trabalhando muito dia e noite, quero sair deixando a marca como o melhor prefeito da história do nosso município. Dimas, adversários ligam o senhor à CDG, Companhia de Desenvolvimento de Gravataí, que deixou um rombo nas contas no governo Stasinski. O que tu tem a ver com esse desastre da CDG? Bah, sabe que essa questão da CDG é uma questão que tu me traz uma parte que eu tenho muito orgulho na minha vida. Até foi bom tu perguntar. Primeiro, que eu não fui indicado CC na CDG, né? Eu passei por uma Você não prova... foi indicado pelo seu pai, que era presidente? Não, meu pai nem estava na CDG quando eu entrei. Eu vou lhe contar a história para o senhor não cometer um erro, uma gafe, e não entrar na fake news do MDB. O MDB é profissional em criar fake news contra mim. Aliás, eles vivem de fazer fake news contra mim, né? Então, eu vou lhe contar a história. Eu entrei na CDG, o meu pai não estava na CDG. E nunca foi presidente da CDG também. Tu vê? É que uma pessoa informada como tu, inteligente, já está caindo no golpe da fake news. Cuida bem as fontes, eles são profissionais nisso. Tá? Então, eu passei por uma prova para estar na CDG, fui qualificado, e sabe o que eu fazia lá, Rafael? Eu estava todo sujo de piche e de poeira, porque eu nunca tive medo do trabalho. Sabe quanto eu ganhava na CDG? R$ 1.200 por mês. E essa parte eles não contam. E eu pegava lá às 7h30 da manhã e saía às 6 da tarde. Eu não chegava às 10 da manhã, que nem muito CC do Marco Alba chega. Eu chegava às 7h30 porque eu tinha que bater ponto. E tinha que trabalhar. E tinha que fazer asfalto quente. Me queimava as mãos, queimava os braços para ganhar R$ 1.200 por mês. Trabalhei lá honestamente, ganhando meu salário. Saí de lá e tomei um calote do governo. Não me pagaram a minha indenização, né? Não fui indenizado. E a CDG foi investigada de cabo a rabo. O Ministério Público investigou a CDG. E adivinha? Não tem processo contra mim. Porque por onde eu passo, eu trabalho com honestidade. Agora vamos falar um pouquinho, né, de outros, né? Tem outros que por onde passam são processados. Mas isso eu vou guardar para a tua entrevista com os outros prefeituráveis. Tenho certeza que tu vai perguntar. Aqui eu tenho certeza que nessa entrevista tu está autorizado por mim a mostrar um processo contra mim. Okay, na vida eu pública. peço desculpas peço desculpas pelo erro de ter dito que teu pai foi presidente da CDG. Na verdade, ele foi secretário de obras no município, né? Fiz a pergunta porque ele também está naquele processo onde uma série de pessoas viraram réus, né? Por isso que eu fiz a pergunta se a tua indicação tinha sido política, né? Tá Rafael, feita a correção. Primeiro que quero te dizer uma coisa. Não é uma crítica minha a ti. Por quê? Com o número de fake news que eles estão criando contra mim, eles conseguem pegar até um cara inteligente que nem tu. Eles estão pegando, tu não foi de má fé. Tu caiu no golpe da fake news que eles lançam uma por dia. Não, eu cometi um erro só. Vamos adiante, tá, Dilmas, por favor. O senhor apoiou governos do Daniel Bordignon, tá? Que terminaram com o prefeito em alta popularidade. Mas também o senhor apoiou o governo do Sérgio Stasinski. Não foi um governo danoso para Gravataí?
Olha, o Sérgio Stasinski ele fazia parte até ontem do governo Marco Alba. Sobre o Sérgio Stasinski, eu prefiro que o senhor pergunte para o Zafalon, porque ele está na base de apoio do Zafalon. Naquela época eu votei, né? Eu tinha que votar em alguém, né? Mas eu não... Inclusive, como o Zafalon está com todos os petistas do lado dele, né? O Alex Peixe, que era presidente do PT, o ex-vice-prefeito da Rita, que o Zafalon tanto criticava e eles deram um golpe aqui em Gravataí, é conselheiro dele. O PSB, o Partido Socialista, o maior partido de esquerda de Gravataí, está com o Zafalon. O Stasinski tinha sua esposa há pouco tempo empregada pelo Zafalon na prefeitura. Como o Zafalon tem um time lotado, a Joyce Michels, né, a chefe de gabinete da saúde, a Hélia, petista de carteirinha, está com o Zafalon, a secretária do Zafalon, que anda por toda a Gravataí com ele, para falar que o Zafalon tem que falar com ela, Helena Quevedo, estava no governo do PT. Então, quem tem uma queda muito grande pelo PT e traz os petistas para perto, e eu não tenho nada contra nenhum petista em Gravataí, eu respeito todos os partidos, mas eu estou dizendo que quem está cheio de petista no seu governo, né, e quem governou junto com esse prefeito Stasinski foi o Zafalon e o Marco Alba. Então, essa pergunta tu faz para eles, porque eles são íntimos, né? Daí eu acho que tu vai ter uma resposta melhor dele. Dimas, já que tu empurrou essa conta então para o Zafalon, eu devolvo para ti. Na tua coligação, que às vezes eu brinco, né, que é o Centrão ou a Fazenda, né, porque tu reúne pessoas de diferentes ideologias, né, um pouco do Marx Donalds, né, uma mistura do Marx com o McDonald's, né. Tu tem o Márcio Souza, que foi um dos cabeças do governo Stasinski, né. Bom, a minha coligação, Rafael, é impressionante. Ela une todos os setores da política de Gravataí, porque nós não temos preconceito. Quem quer o bem de Gravataí pode estar na minha coligação. Por que não? Um cara de direita pode me dar uma boa ideia e um cara de centro ou de centro-esquerda não pode me dar e não pode me ajudar a governar essa cidade. Eu não quero ser prefeito do meu partido e da minha ideologia. Eu quero ser prefeito de Gravataí. Inclusive desses gravataienses que me atacam com fake news, eu vou ser o prefeito deles. Eu sou de todos, sou prefeito de todos. E a nossa coligação cabe todas as pessoas que querem uma Gravataí melhor e que acreditam que eu posso ser uma grande alternativa para Gravataí. Dimas, eu vou seguir um pouquinho nesse assunto, porque ele é um assunto que ele permeia a campanha, né? Tu tem percebido que isso é usado como um ataque contra ti, essa questão do teu passado no PT, né? Mas tu disse que tu saiu do PT, sempre tu costuma dizer que saiu do PT em 2016, né? Mas, na verdade, não saíste do PT porque o Bordignon aplicou um golpe ali em ti na época e esvaziou o partido, foi para o PDT na última hora e ia te deixar sem legenda para poder concorrer à reeleição a vereador? Eu não pauto a minha vida pelos outros, né? Eu pauto a minha vida por mim. Eu saí do PT porque naquele momento eu via que o meu momento tinha passado. Eu gostei do PSD, gostei de participar do PSD, entrei no PSD, hoje sou vice-presidente estadual do PSD, estou muito feliz com o PSD e hoje o meu partido é o PSD. Pode fazer a pergunta que tu quiser, mas o PT tem um candidato, Jairo Carneiro. E eu quero aqui, Rafael, olha só, mas só vou voltar. Eu vou te responder qualquer pergunta, porque tu sabe que a minha vida é transparente, né? Qualquer pergunta. Mas eu quero te dizer assim, ó, que eu tenho tanta proposta boa para a nossa cidade, eu tenho 55 propostas para Gravataí. Eu quero tanto falar para ti que eu quero trazer leito de UTI neonatal. Eu quero tanto falar para ti do entroncamento da 118. Eu quero tanto falar para ti que no meu governo as pessoas do Chará, da Jobim, do Rincão, da Vila Central terão o mesmo atendimento que as pessoas do centro. E vamos falar para frente do futuro. Ao final da entrevista terás aí um tempo para poder falar essas coisas, mas como o seguinte é um site com a cobertura política, né? Tu sabe que é natural que essas perguntas surjam, né? Eu acho que o teu plano de governo está acessível a todo mundo. Hoje as pessoas têm acesso, né? Podem ir lá e procurar lá no Divulga Cândido, no site da Justiça Eleitoral, tá lá todo o teu plano de governo. E as tuas redes sociais também são muito bem alimentadas. Tu tem uma boa equipe de comunicação. Clínica veterinária 24 horas, viu, Martinelli? Os cães e os gatos, aqui hoje, tu que é um ativista, quero te dizer que depois das 17 horas não tem veterinário em Gravataí. E eu quero informar a ti e a todos que os animais eles se acidentam,
eles precisam de atendimento veterinário durante a noite também. Nós vamos respeitar os animais. E nós vamos ter clínica veterinária 24 horas. Vai investir nesse canil que eu acho que tu também não tem críticas, né? Um canil modelo hoje, então tu vai investir mais no canil. A minha crítica é que veterinário só vai até as 17 horas. Nós queremos 24 horas. Vou investir mais no canil. Ok. Dimas, ainda assim, vamos seguir na política aqui. Eu brinco contigo sempre, né? Às vezes em artigos meus, que tu não tá em cima, que tu tá atrás do muro. Tu tem vergonha de ter militado no PT? Olha, Rafael, eu não tenho vergonha de nada na minha vida. De onde tu acha que pegaram as fotos que tem do meu passado? Do meu perfil do Facebook, que eu não apago. Quem tem vergonha é quem esconde. Quem se reúne em padaria com gente do PT escondido. Quem não mostra que está junto. Né? Eu vejo hoje o governo Marco Alba com mais de 40, 50 ex-petistas, mas espero que tu faça essa pergunta para eles, né? Aliás, eu acho que tem mais petista do que PMDB no governo atual. Né? E essa pergunta é feita só para mim, talvez porque eu esteja na frente das pesquisas, mas não, eu tenho orgulho de tudo na minha vida. Inclusive, quero mandar uma foto de 4 anos de idade, quando eu estava brincando com a areia no meu pátio, para o pessoal criar uma fake news aí, né? Já que eles criam uma por dia. Quero dizer para eles que a primeira vez que eu fui andar de bicicleta, eu caí da bicicleta, tenho uma foto com o joelho ralado. Passar para esse pessoal aí que adora pegar foto minha do passado, para eles se divertirem bastante. Mas hoje eu sou do PSD e, sinceramente, acho que deve ser respeitado. Meu partido é o segundo maior partido desse país e ele é o PSD, né? Embora muitos não queiram, mas é o meu partido, é o partido que eu escolhi para estar, é o partido que eu pretendo ficar e é o partido que me dá liberdade para mim desenvolver a nossa política aqui, total. Me sinto muito feliz aqui dentro do PSD, quero te dizer. Mas nunca tu vai ver eu criticando as pessoas, os partidos, porque os meus inimigos não são os partidos, não são os adversários. Os meus inimigos são os problemas da cidade. Quero te dizer uma coisa, Rafael. Sabia que a fila da UPA ali, ela não tem ideologia? Tu sabia que o esgoto a céu aberto, ele não tem ideologia? Vamos parar de falar ideologia, vamos resolver, vamos parar de filosofar em ideologia e vamos resolver o problema da mãe que não consegue ganhar um filho no hospital. Vamos resolver o problema do telegeramento que não funciona. Isso não tem ideologia. Nós temos é que resolver os problemas. Mas me responde, Dimas, ainda na política. O Lula não é mais teu ídolo, então? Meu ídolo é Deus. Já respondi no debate. Meu ídolo é Deus. E o meu ídolo na política chama-se João Manuel Soares da Costa, o meu pai. Dimas, como vereador, nunca participou daquilo que eu chamava de Câmara Tour, né? Nunca pegaste nenhuma diária. Mas o teu vice, o Evandro Soares, foi um dos campeões de diárias na primeira legislatura. O Evandro, eu admiro tanto ele, que na segunda legislatura ele foi o primeiro a dizer que não iria utilizar nenhum tipo de diária. E todas que ele foi a Brasília para trazer recursos, para participar mas ele reconheceu que não era legal e parou, apesar de ser liberado, né? Pode, não é contra a lei pegar diárias. Eu nunca utilizei porque era uma política minha, mas o Evandro, sabendo que seria o meu vice também, que eu não concordava, nos últimos 4 anos não utilizou uma diária e trouxe muito recurso para Gravataí. Eu tenho o maior orgulho de ter o Evandro como vice. Ele é a ligação de Gravataí junto ao governo federal. Ninguém terá ligação para buscar recursos com o governo federal que nem o Evandro. O Evandro é um cara seríssimo na Câmara de Vereadores como vereador e sou muito feliz de tê-lo como vice. Sabe por quê, Rafael? Porque o Evandro não é acionista da prefeitura. O Evandro não responde processo por ter suposto contrato fraudulento com a prefeitura. Esse é um vice que me envergonharia. Um vice que está sub júdice. O meu vice não, o meu vice é ficha limpa e não tem processo. Estou muito feliz com o meu vice. O senhor, obviamente, como jornalismo é dar nome às coisas, o senhor está falando do Dr. Levi, vice do Luiz Afalon. O senhor reputa ele essas irregularidades. Levi, Rafael, o Dr. Levi, já que tu tocou no Dr. Levi, o Dr. Levi, tu sabia que dentro da Millenarium, da clínica dele, tinha uma sala
grande com ar-condicionado, o cara que aleijou uma grande parcela da população de Gravataí. Ele tinha o doutor Sanches, aquele que saiu no Fantástico, o maior escândalo da medicina de Gravataí. Pessoas até hoje não conseguem andar. Eles operavam e colocavam próteses que não eram necessárias nas pessoas. Este senhor Sanches, pelo qual eu fiz uma CPI contra ele na Câmara, ele atendia na clínica do Levi. O Levi não viu isso. O Levi não sabia que ele fazia isso. E esse que quer ser o cara que vai cuidar da saúde, que tinha esse cara dentro da clínica dele. E o Zavalon gosta tanto de criticar o servidor e gosta de dizer que nós temos 270 mil acionistas na cidade, que ele escolheu o maior acionista da cidade para ser vice dele. Que é o que Dimas, e voltando ao Levi. Não sou eu que estou denunciando o Levi. Mais uma vez, eu quero pedir para te prestar atenção nas notícias. Procurador-geral federal, não estadual, federal, uma espécie de Dallagnol. O Dallagnol do Rio Grande do Sul denunciou o Levi. Levi está denunciado pelo Dallagnol do Rio Grande do Sul, como ele não poderia ser o Dimas, olha só, me permite. O Levi foi candidato a prefeito pelo teu PSD, com teu apoio em 2016, e hoje tu tenta impugnar ele por um contrato que não é novidade, todo mundo conhecia esse contrato. O PT criticou o Levi pelo contrato com o IPAG e perdeu na justiça, pagou 20 mil de danos morais para o Levi por essa questão. Aí passa todo esse tempo, ninguém mexeu então nesse contrato, ele ficou guardado para ser usado eleitoralmente. A juíza local de Gravataí disse isso, que a tua coligação tinha usado isso eleitoralmente, e não tinha, que era um assunto que poderia ter sido denunciado antes, mas foi tipo guardado para eleição. Como eu te acho um cara muito inteligente, eu fico constrangido em te corrigir, mas mais uma vez eu vou ter que te corrigir, me desculpa. Ele não tinha esse contrato. Depois da eleição de 2016, ele desistiu de ser candidato em 2017, e aí foi... Ele ganhou, teve sorte de ganhar o contrato. Desistiu, e sabe quem que ele apoiou em 2017 quando ele desistiu? O prefeito Marco Alba, o cara que deu o contrato para ele, que ele ganhou, claro. Mas no contrato dizia que só uma clínica podia participar. Tinha que ter colonoscopia e tinha que ser em Gravataí. Só faltou escrever: tem que ganhar a clínica milenária do Dr. Levi. É verdade esse bilhete. Mas, parece mentira, mas não é. Novamente, tu me permite, né? Já que tu corrige a minha informação, eu me permite falar também. O contrato ele pode não ser o mesmo, mas era o mesmo objeto. O Levi prestava serviço para a prefeitura, para o IPAG. Não. Eu só tinha com o IPAG. Eu vou te mostrar, eu posso te levar a documentação. Não era. Isso aconteceu em 2017. Tanto é que o próprio procurador viu. Então não era. Tu está enganado novamente. Cuida com as fake news. Prestava serviço para a prefeitura antes também. Toda Prestava sabia, serviço. Porque só agora é isso. Para o IPAG ele prestava serviço. Para o IPAG. Revisa lá. E assim, Rafael, para concluir, quando eu entrei no PSD, o Levi já estava no PSD. E verdadeiramente eu apoiei ele naquela eleição. E isso, Rafael, me ajudou a ter a certeza de que eu nunca mais vou andar perto do Levi na minha vida, numa campanha. O fato de eu ter apoiado ele foi importante para mim ver que ele não é uma pessoa que se preocupa com quem eu me preocupo, com os mais humildes, com as pessoas que mais precisam, né? Então isso serviu para mim ver, a gente erra na vida, né? E dessa vez eu não tenho nada contra a pessoa do Levi, o médico do Levi. Aliás, eu só não acho ele um bom médico, só não tenho condições de consultar com ele, porque R$ 400 a consulta é difícil, né? Ele é um grande médico, ele é um grande profissional, né? Acho um péssimo político, mas é um grande médico, respeito a formação dele, respeito a vida dele pessoal, não tenho nenhum ataque pessoal contra ele, mas não apoiaria ele para prefeito. Apoiei, foi uma parte da minha vida que passou, né? Depois, quando eu vi que ele desistiu para apoiar o cara que ele falava mal, porque ele criticava o Marco Alba em todos os lugares que nós íamos. Dizia que era um péssimo governo, tem vídeos dele falando isso, e depois ele desistiu para apoiar o próprio Marco Alba. Ele, né, ele perdeu um pouco do respeito. Como político, como pessoa, eu não tenho nada contra ele. Sim. E como médico também eu não tenho nada contra. Só que
não tem, é impugnar. difícil conseguir consultar com ele, né? Ele é um médico que atende pessoas da elite, né? Está à frente de uma impugnação agora do Levi, e depois toda a discussão que vai ter sobre a chapa. Isso é uma espécie de vendetta, te dá um pouco de sentimento de vingança, já que tu viveu isso ao lado do Bordignon em 2012, né? Mais uma vez eu vou ser obrigado a te corrigir. Tá? Vamos lá. Eu não entrei contra o Levi. Nós temos uma coligação que tem um corpo jurídico e técnico, que quando olha falcatrua em alguma coisa, tem que entrar, porque o processo tem que ter lisura. E um procurador, o Dallagnol do Rio Grande do Sul, concordou. Veja bem, não tem nada de errado. Assim como as pesquisas que o site seguinte encomendou. 3 foram impugnadas. 3 pesquisas do site seguinte. Nós não temos nada contra o site seguinte. Nós temos tudo contra a pesquisa O senhor que a sabe gente por que acredita elas ser foram tendenciosa. impugnadas? Oi? O senhor sabe por que elas foram impugnadas? Foram impugnadas porque tinham falhas gritantes. Duas pesquisas foram A justiça impugnadas alegou má fé porque na foram pesquisa. feitas por telefone. E o seguinte procurou fazer as pesquisas por telefone, porque o seguinte tem sido muito crítico, aglomerações na pandemia. Queríamos dar o exemplo e fazer a pesquisa por telefone para que não precisasse ter a presencial. Bom, não foi aceito. A outra, houve um erro na emissão de um documento, não houve nada de fraude. Mas Candidato, 3 não teve- vezes. 3 vezes. não se tem nada. Tanto que os números, ninguém sabe os números, né? Eu Não sei os puderam números. ser Quer que eu te diga publicados os números? Não, Eu mas sei isso os não faz números. diferença. Os números, Todo quando mundo eles sabe são por que publicados, é que eles sabe por que valem. todo mundo sabe os números da pesquisa do seguinte? Porque os membros do PMDB estão divulgando no microfone. Que vai sair Falar, uma qualquer um pesquisa no pode seguinte, falar. não Eu sou lhe eu que falo. garanto que o seguinte, só vai publicar pesquisas quando tiver autorização da justiça. A gente não tem nenhuma pressa nem nada. For autorizada a pesquisa, vai Tá, ser então eu publicada. vou dizer, Mas é antes só para aqui não para ficar quem. uma meia-verdade, né? Parecer que Eu, as pesquisas foram barradas porque tinha algum tipo eu vou. de sacanagem. Não, Eu vou. não foi aceito por telefone. Eu 3 vezes e a uma tinha uma nota fiscal fria. Nota fiscal fria é coisa de criminoso, né? Não foi uma Quem nota faz fiscal nota fria, foi fiscal um erro fria é na que emissão da comete crime. nota. Foi um erro na emissão da nota, mas não força a barra, cara. Não, mas tu tem toda a liberdade para fazer qualquer pergunta para ti, eu estou fazendo para ti. E quero comunicar a todos que estão nos assistindo aqui que na pesquisa do seguinte, na única pesquisa que eles vão fazer nas duas, o Zafalon vai estar na minha frente, né? Porque os membros do partido do Zafalon já estão dizendo isso. Então eu estou dizendo, vai ser assim que vai estar a pesquisa do seguinte, porque todo mundo já sabe antes de sair. Pois é, a pesquisa não saiu, né, mas depois que sair, bom. Vamos ver se eu A acertei, discussão é então. depois que ela sair. Mas até o seguinte, sempre o estudo de pesquisas, esse que o seguinte contrata fazer as pesquisas, ele acertou todas as últimas eleições, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas os números Agora, não saíram ainda. Inclusive, tu é funcionário do seguinte, tu não é o dono do seguinte, mas eu quero parabenizar o dono do seguinte pela saúde financeira do seguinte. Contratou mais de 50 mil reais em pesquisas aí numa semana, né? Uma pesquisa por dia. O site está com uma saúde financeira boa, está tendo sucesso, porque é estranho, né, ver um site contratando tantas pesquisas em tão poucos dias. Até quero cumprimentar. O senhor também vai acabar com o seguinte, como disse o candidato Daniel Bordignon, quando não, foi eleito prefeito, não. Ficou com certeza não. Ficou Miss Colômbia 7 horas como prefeito. Não, nós não vamos acabar com ninguém, mas eu não vou pedir nada fora da lei para o seguinte. Eu vou pedir sempre para o seguinte fazer a verdade. Eu jamais vou fazer uma proposta indecente para o seguinte e muito menos, nunca vou encomendar uma pesquisa pelo seguinte, favorecendo o meu candidato. Pode ter certeza que não. Bom, vamos adiante. Seguinte, então, o debate não é com o seguinte. O meu debate aqui não é com o seguinte. Isso, acho que concordo. Acho que a gente consumiu tempo demais numa questão que não importa ao eleitor. Te acho um baita jornalista, né? E no meu governo vai ser jornalismo livre. Vocês terão todas as oportunidades, terão as portas abertas à prefeitura, né? Muito por causa de ti, que eu confio ser um grande jornalista, né? E um jornalista que tenta ser da mais forma imparcial, mas tu é um funcionário, né? Tu é um funcionário e às vezes como funcionário a gente recebe ordens, né? Mas seguimos aí Dimas, não passaste no psicotécnico para concorrer a conselheiro tutelar.
tem condições psicológicas de governar Gravataí? Sou vereador há 8 anos, sendo destacado o vereador, melhor vereador, né? E seguinte, né? Psicologicamente, muito bem, muito feliz, muito alegre. Quero te dizer uma coisa. Sou tão bom nisso que fui na reunião do Conselho Tutelar. Não faltei à reunião do Conselho Tutelar. Porque respeito as crianças, as adolescentes ou as adolescentes, né? Não tenho nenhum processo de assédio, nunca assediei ninguém. Ali na prefeitura, talvez, se tivesse, e no serviço público psicotécnico, muitos assediadores não participariam do serviço público. Eu estou pronto psicologicamente para assumir qualquer cargo na minha vida. Qualquer cargo. E também quero aqui me solidarizar com qualquer pessoa que, porventura, algum dia rodou no psicotécnico de carteira de motorista, para pegar na Pirelli, na GM, num concurso público. Não se sintam incapazes. É um teste científico. Né? Por exemplo, quero te dizer, eu não consigo ser conselheiro tutelar, não quero nunca ser conselheiro tutelar na minha vida. Porque se eu me deparar com um estuprador ou com alguém que usa do seu cargo para assediar um estagiário ou uma adolescente, eu não teria paciência com essa pessoa. Eu gostaria de colocar esse tipo de pessoa na cadeia. Então, eu nasci para ser prefeito dessa cidade, Rafael. Eu nasci para fazer o povo de Gravataí feliz. Eu nasci para governar para todos. Eu tenho a vocação política para ser o grande líder dessa cidade, para ser o cara que vai unir Gravataí, para ser o cara que vai respeitar a imprensa. Eu nasci para isso. Entendeu? Mas deixa eu avançar aqui antes, para a gente não encerrar a live antes da conclusão e tu poder falar a tua mensagem para o eleitor. Vou te fazer um desafio. Eu te dou o nome do teu adversário e tu faz uma crítica e um elogio. Anabel Lorenzi. Uma crítica a Anabel Lorenzi? Chamava a adversária dela de poste de laranja do Bordion e hoje ela se coloca na mesma posição. E outra crítica é o seguinte, ela defende as mulheres no poder, ela se diz uma feminista e que tem que ter mais mulheres no poder. E a única prefeita que teve na cidade de Gravataí, mulher, foi caçada com o voto dela. Então ela caçou uma mulher que conseguiu chegar ao poder, uma mulher que não tinha nenhum crime contra ela, e foi caçada com o voto dela, e ela nunca sequer pediu desculpas a essa mulher. E um elogio? Um elogio é que ela é uma pessoa de bom, uma pessoa honesta, de boa índole, uma professora, né? Uma pessoa de bem. Né? Clayton Manfro. Clayton Manfro é um cara preparado, foi onde trabalhou, aqui em Gravataí, pelo menos, conheço do trabalho dele, trabalhou com as associações, né? É um cara que eu tenho esse elogio a fazer para ele e não tenho críticas a fazer ao Clayton Manfro. Acho que não conheço ele a fundo, né, para estar podendo fazer uma crítica pessoal a ele. Jairo Carneiro. Jairo Carneiro, quero te dizer também que, inclusive, ele não pôde nos debates, teve um AVC, né? Candidato do PT, né? Esse é o candidato do Partido dos Trabalhadores, ele não pôde ir nos 2 debates, então eu não tive uma vivência com o Jairo Carneiro nunca. Eu não posso dizer, né? Eu só quero desejar para o Jairo Carneiro melhoras no estado de saúde dele, né? Que ele consiga ter uma pronta recuperação. Luísa Falon. Uma crítica do Luísa Falon, que a gente no serviço público tem que ter um bom comportamento com todos, com o contribuinte, com as pessoas que trabalham com nós, e que nós temos que ter na nossa parede que assédio moral e assédio sexual é crime no serviço público. Eu dou uma sugestão que ele siga isso à risca, que eu sigo. É um conselho que eu dou para ele, não é nenhuma crítica. E um elogio? Um elogio a um senhor que tem ele é filósofo e é gremista, né? Assim como eu. Tamires Paveglio. Tamires Paveglio é uma jovem, uma mulher, né? Uma guerreira aí. Está lá, talvez às vezes, né? Pode se exceder um pouco em alguma crítica e tudo mais, mas eu
Acho uma pessoa que foi bem nos debates, uma pessoa preparada. Não tenho nada contra a pessoa da Tamires Paveglo também. Dimas, eu agradeço a tua participação nessa série de entrevistas, agradeço a tua franqueza nas respostas, ter respondido todas as perguntas. E gostaria agora que tu deixasse uma mensagem para o eleitor de Gravataí nesse encerramento. Primeira mensagem é pedir o voto para o 5-5, para o Dimas, falta pouco. Segunda mensagem, não acreditem em pesquisas tendenciosas. A pesquisa é da rua, a pesquisa é do abraço, a nossa pesquisa, a única liberada pela justiça até então, pesquisa vale que vale, é a nossa, né? Quero dizer que quero unir a cidade, respeitando a imprensa, respeitando as entidades, que eu, Rafael, tenho um respeito pelas pessoas e eu sinto aquele brilho no olhar, aquele arrepio no braço, aquele pulsar do coração, aquela vontade e aquele sonho de fazer mais pela nossa cidade. E sinto que isso está chegando perto, e sinto que as pessoas estão querendo. A cada aceno que eu recebo, a cada abraço, a cada sinal de positivo, a cada confirmação no 5-5, eu me sinto uma responsabilidade tão grande com essa eleição. Isso aumenta tanto a minha responsabilidade, que todo dia, Rafael, antes de dormir, eu penso, e ainda recebi ontem um conselho do Sérgio Zambiase, né? Faça pelo povo, faça pelos mais humildes, faça por aqueles que mais precisam, né? Fico tão feliz por apoios de tantas partes, né? Amanhã um ministro da República, o Nix Lorenzoni, vai estar aqui em Gravataí, abrindo o apoio aqui para mim, na cidade, deputados federais, deputados estaduais, né? Aderindo à nossa campanha, mas principalmente, o principal, dentro das vilas, dentro das ruas, o carinho que eu recebo das pessoas. Nós temos 55 propostas totalmente fáceis de ser realizadas, totalmente previsíveis dentro do orçamento da prefeitura, e fico feliz por ser a esperança de uma nova geração. Por as pessoas depositarem a confiança em mim, por a pessoa me olhar no olho e pedir e dizer, vou te dar esse voto de confiança. Eu confiei em ti para vereador e não me arrependi. Por isso que agora eu vou confiar em ti para prefeito. Da pessoa chegar e dizer, Dimas, tu não é um desconhecido. Tu é um cara que a gente te via na rua atendendo as pessoas. Eu te conheci lá no posto de saúde. Eu te conheci ali na tenda do mandato na rua. Eu te conheci quando o seguinte fez uma matéria do recurso que tu trouxe para a saúde. Por eu ser conhecido pelo meu trabalho. Respeitando todos os adversários, fazendo uma política limpa, uma política honesta. Estou suado aqui porque eu estou tomando chimarrão e está calor, né? E também, Rafael, quero encerrar te parabenizando e mais uma vez dizendo da admiração que tenho. Não leve as críticas minhas a algumas questões para o lado pessoal, não, é para o lado político. De forma nenhuma. Tu sabes muito bem do respeito que tenho pela imprensa, né? Jamais vou desrespeitar um repórter, jamais vou atingir um repórter, jamais. Jamais vou mandar mensagem pedindo demissão de um jornalista, né? Como secretário de comunicação da prefeitura hoje, o senhor Luiz Fernando Aquino fez com um jornalista. Ele mandou uma mensagem porque saiu uma notícia contra a prefeitura pedindo a demissão desse jornalista. Aliás, Luiz Fernando Aquino que criou uma fake news contra mim dentro, né? Secretário de comunicação, eu o processei, né? Que é secretário de comunicação da prefeitura. Eu vou respeitar a imprensa, vou respeitar todos. Hoje, por exemplo, aqui tu fez algumas críticas a mim e eu respeito elas porque tu é jornalista, tu tá no teu papel de perguntar. Então vai ser assim que eu vou governar também. Não vai ter ditadura da imprensa no meu governo. Pode ter tranquilidade. E respeitando todas as pessoas. E vai ter, Rafael, prefeito presente, vai ter prefeito na rua. E quero comunicar aqui que não vai ter atendimento só na terça de manhã na prefeitura. Nós vamos atender de segunda a sexta o povo de Gravataí. E nos finais de semana estaremos nas ruas conversando também. Tá certo. Eu lhe agradeço, o candidato, que está chegando ao ponto de encerrar a live aqui, esgotar o tempo. Agradeço a sua participação. Essa entrevista a gente vai divulgar nas todas as plataformas do seguinte também, e eu lhe passo o link para divulgar também para os seus apoiadores e seus eleitores. Tá certo? Muito obrigado. Um grande abraço e muito obrigado pela participação. Passei na sabatina do Martinelli, não é fácil. Viu? Valeu, amigo. Valeu. Obrigado.